Seja muito bem-vindo ao canal da Vibe Intuitiva. Eu me chamo Ana Paula e faço as minhas leituras baseadas na lei da atração. Muito mais do que saber um futuro provável, eu trago a oportunidade do autoconhecimento. Esse trabalho tem como missão estar encorajando o esforço sincero, levando mensagens de alinhamento vibracional para todos aqueles que buscam por mudanças pessoais. Lembrando que essas leituras são gerais e podem não estar entrando em ressonância com seu momento atual. Por isso eu sugiro vocês também estarem ouvindo as mensagens do seu signo ascendente e lunar. Olá, seja muito bem-vindo, gratidão infinita pela sua companhia. Para esse domingo, dia 6 de agosto de 2017, vamos juntos, eu te convido para estarmos tirando esse dia, para estarmos meditando, pensar aí por tudo que aconteceu na última semana e principalmente se preparar para a próxima. Então hoje eu vou usar o tarô Zen de Osho, vou estar tirando uma carta para cada signo, para saber o que vocês estão precisando estar olhando, descobrindo dentro de vocês. Precisamos aceitar quem somos. Vivemos no mundo e um dos nossos grandes sofrimentos é não aceitar o que está acontecendo. Não querer estar presente numa situação onde nos sentimos perdidos ou fracassados. Muitas vezes isso acontece porque não aceitamos ou nem sabemos quem somos. Não reconhecemos nossas potencialidades ou as nossas fraquezas e isso acaba nos tornando muito vulneráveis. Vivemos em guerra com a nossa essência, temos receio de não sermos amados do jeito que somos, vivemos atrás de uma busca de perfeição ditada por regras externas, até que chega uma hora que não nos reconhecemos mais. Essa desconexão com a nossa luz dói demais, nos sentimos perdidos, patinando na vida. Começamos aí a ter resultados ruins, ansiedade pelo futuro acaba aumentando e parece que não temos outra alternativa além de nos sentirmos mal, conosco, e muitas vezes nos sentimos sem forças para continuar. Parecemos aí soldados que não aguentam mais tanta violência autoimposta. Nos percebemos como um brinquedo quebrado que só serve para ser descartado. Mas o que a maioria de nós não compreende é que toda essa história que contamos não é nossa. É da nossa mente grosseira, do nosso ego, que construiu muros de defesa e separação, ao invés de estar construindo pontes de amor e de confiança. O nosso sistema mental, ele é feito para estar detectando ameaças e nos defender delas, buscando sempre pela sobrevivência. O problema é que existe uma grande influência do meio ambiente, das informações que vêm de fora e que tomamos como verdade. Muitas dessas ameaças só existem em nossa mente, mas ao acreditarmos nelas, elas se tornam realidade. Viram a nossa matrix. Eles acabam virando a nossa matrix. Então somos parte atuante dela porque cremos piamente em tudo que nela está inserido. No fundo, tudo isso acontece porque escolhemos acreditar no que nos foi dito. É mais fácil. Precisamos da aprovação do outro, para nos amar. Então perseguimos aí um modelo de perfeição que enquadra o ser humano numa pintura de natureza morta, enquanto a nossa natureza está mais para o surreal, o abstrato e imprevisível. Corremos atrás da família Doriana quando somos tão plurais. Se somos a imagem e semelhança de Deus e Ele é a criação, como nos manifestarmos sem um pouco de beleza e um pouco de caos? O que seria da nossa música, da nossa literatura, sem a sensibilidade dos que captam o sofrimento humano, do qual tanto fugimos e das suas águas lamacentas muitas vezes faz surgir o verdadeiro amor?
Sabemos das coisas que não gostamos, como envelhecer, ficar doente, sem dinheiro, né? Tantas outras coisas, mas parece impossível aceitar a condição humana de altos e baixos. Emocionalmente falando, aceitar as nossas imperfeições parece impossível. Quando estamos aí vivendo a nossa dor, achamos que ninguém mais passa por isso. Somos egocêntricos até nessa hora e assim descolamos da nossa humanidade e sofremos mais ainda. Aprendemos aí a ignorar as nossas vulnerabilidades, fingir que elas não existem, enterrar os nossos medos como se isso fosse sinal de força. Não sabemos mais pedir ajuda porque temos medo de demonstrar fraqueza. Não acreditamos mais que merecemos o amor do outro porque há muito esquecemos como nos amar. E assim parece que só nos resta raiva, frustração, destruição, acabamos nos sentindo sem força. Então ela foi gasta sustentando o quê? Sustentando ser o que não somos. E entramos em um colapso emocional por estar ignorando a nossa própria dor. Mas isso não é verdade, esse lapso de memória não é permanente, é só uma fase para aprendermos como precisamos um dos outros, que somos interdependentes e que a natureza humana é bela, porque ela consegue se reerguer mais forte e mais potente a cada etapa. Somos dotados sim de inteligência e somos capazes sim de aprender com nossos erros. Precisamos apenas ter coragem para enxergá-los, para aceitá-los e compreender que estes não nos definem. São apenas experiências que escolhemos viver como caminho da nossa evolução. Não devemos usar a nossa dor, essa dor que sentimos, como uma armadura pesada para estar nos acovardando, para deixarmos de sonhar, de criar, construir a vida e o mundo que queremos ter. Não somos brinquedos quebrados, somos apenas infantis e egoístas. Deixamos de ser infantis quando aceitamos que a vida sempre terá bons e maus momentos e que nenhum deles vai estar nos definindo, que tudo passa, tudo é impermanente, que nunca estamos sozinhos, seja na dor, seja na alegria. Vamos nos aceitar, vamos fazer as pazes conosco mesmo. Sejamos divinos, sejamos luz, sejamos escuridão, céu e terra, espírito e matéria, amor e medo, alegria e tristeza. Então agora vamos começar, vou tirar uma carta, vamos começar por Áries. Ariano, saiu a carta do fardo. Esse domingo, o fardo ele vem te falar e na verdade vem fazer você refletir sobre as coisas que fazemos aí ao longo da vida, que ao invés de estar representando a nossa autoexpressão diante do mundo, apenas reflete ou reproduz aquilo que absorvemos do mundo em que estamos inseridos. Torcemos pelo time que o pai torcia, que desde o momento em que nascemos, ele já fez questão de jogar para nós a responsabilidade de já ter um peso de um time, né? Já meio que imposto. Seguimos também a profissão da família, que também começa a estar projetando isso desde a adolescência, desrespeitando a nossa individualidade. Se você não vivenciou isso, certamente ficou sabendo de um conhecido que reclamou que os pais não o aceitavam, né? Que ele prestasse aí vestibular para uma área diferente da seguida pelos pais. Seria como renegar um legado, renegar todo o investimento aplicado, como se isso não fosse uma obrigação. E assim poderíamos citar a religião, a ideologia política, o preconceito que muitas vezes é reproduzido. Isso tudo se torna de fato um fardo na vida do indivíduo. Quando ele percebe, quando para se olhar no espelho, surge a velha pergunta: quem eu sou?
Isso que eu estou fazendo realmente é aquilo que eu gostaria de fazer ou é para não estar decepcionando as pessoas que criaram uma expectativa do que eu deveria ser ou fazer da minha vida? Essa carta eu considero uma das mais importantes porque ela nos coloca diante do espelho da nossa alma, para a gente estar se questionando: quem realmente é você nesse momento da sua vida? Você certamente, que está me ouvindo agora, vai se reconhecer como sendo o personagem dessa carta, que está carregando sobre si aí um outro personagem nas suas costas, né? Como esses personagens acima do ombro estão ditando a forma como você deve agir, que caminho seguir. E o personagem, nesse momento, está cansado. Você se sente hoje cansado, sentindo aí o peso desses personagens que poderiam ser os pais, os colegas, os chefes, a própria sociedade e suas regras, que mais separam do que unem. Que tal começar a partir de agora, seguir o que realmente determina o seu coração e a sua essência? Tenha coragem de ser quem você é, não aquilo que gostariam que você fosse. Se assuma, se aceite, se faça respeitar. Seja você. Um grande beijo no seu coração. Touro. Saiu a carta da celebração. Essas três mulheres dançando, né, na chuva, nos fazem lembrar de que uma celebração nunca precisa ficar na dependência de circunstâncias exteriores. Não é preciso esperar por um feriado especial ou por uma ocasião formal, nem por um dia de sol sem nuvens. A verdadeira celebração nasce de uma alegria que primeiro é experienciada profundamente dentro de você e que se derrama e transborda de canto, de riso, até mesmo com lágrimas de gratidão. Quando essa carta sai para você, é um sinal de que está se tornando cada vez mais disponível e aberto às muitas oportunidades que existem para estar celebrando na vida. Não se preocupe em estar programando uma festa na sua agenda. Deixe o cabelo ao natural, tire os sapatos e comece a pular nas poças d'água agora mesmo. A festa está acontecendo à sua volta a cada momento. Olhe para a vida. Você vê tristeza em alguma parte? Você já viu uma árvore deprimida? Você já encontrou um pássaro movido por ansiedade? Já viu um animal neurótico? Não, a vida não é assim. Só o homem é que seguiu o caminho errado, se desviou em algum lugar porque ele considera muito mais sábio, muito mais esperto. Sua esperteza é o seu mal. Não seja sábio demais. Lembre-se sempre de parar. Não vá a extremos. Um pouco de tolice e um pouco de sabedoria fazem bem. E é a combinação certa que vai fazer de você um Buda. Um grande beijo para vocês. Gêmeos. Renascimento. Segundo o Zen, você vem de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. Você existe apenas nesse agora, aqui, não vindo e nem indo. As coisas que vão passando por você, a sua consciência reflete o que se passa, mas ela mesma não se identifica com isso. Quando um leão ruge diante de um espelho, você pensa que o espelho também ruge? Ou quando o leão se afasta e aparece uma criança dançando, o espelho, esquecendo completamente o leão, passa a dançar com a criança. Você acredita que o espelho realmente dance com a criança? O espelho não faz nada, ele apenas reflete. A sua consciência é apenas um espelho. Você nem vem nem vai. As coisas é que vêm e vão. Você se torna um jovem, você fica velho, você está vivo, você está morto. Todas essas situações são apenas reflexos num largo eterno da sua consciência.
Ele fala dos 3 níveis que tem na carta. Tem o camelo, o leão e a criança. O camelo, ele é sonolento, entediado, satisfeito apenas consigo mesmo. Vive iludido, julgando-se o cume de uma montanha, mas na verdade preocupa-se tanto com a opinião dos outros que quase não tem energia própria. Emergindo do camelo, aparece o leão. Quando nos damos conta de que temos aberto mão da oportunidade de viver realmente a vida, passamos a dizer não às demandas dos outros. Nós nos separamos da multidão e solitários e orgulhosos, rugimos a nossa verdade. A coisa, porém, não acaba por aí. Finalmente emerge a criança, nem submissa nem rebelde, mas inocente e espontânea, fiel ao seu próprio ser. Qualquer que seja a posição em que você se encontre na sua vida nesse momento, sonolento e abatido ou desafiador e rebelde, tenha consciência de que isso evoluirá para alguma coisa nova, se você assim permitir. Este é um tempo de crescimento e mudança. Qual deles você vai escolher? Um grande beijo para vocês. Câncer. A carta das possibilidades. Essa carta nos convida a olhar do alto, ou seja, tentando manter um distanciamento emocional, uma observação panorâmica sobre tudo que ocorrer nesse novo ciclo que vai estar se iniciando. E isso nos é ensinado pela águia que aparece na carta, voando toda imponente, vendo tudo do alto, o que lhe confere mais capacidade de saber o momento exato e o local correto de descer e buscar o seu alimento. E com ela também temos a representação da liberdade, tanto de pensamentos como de atitudes. É preciso respeitar a individualidade de cada pessoa. Por mais que queiramos o melhor para cada um, é preciso deixar que cada pessoa faça aquilo que lhe convier, que lhe for possível para o seu modo de ver a vida. E com isso me lembro das perguntas comuns que muitas vezes os clientes me fazem. O que eu devo fazer? E aí, olhando para essa carta, eu penso que o melhor a se fazer é explorar as possibilidades que vocês têm em determinada questão, avaliando cada caminho do alto, sem deixar o emocional estar influenciando demais. Assim vocês terão a chance de perceber qual a atitude certa que precisa ser tomada. Como não temos asas, o alto não será possível, mas podemos de alguma forma olhar as coisas de longe, sem estar se envolvendo diretamente nos assuntos, principalmente naqueles que não nos dizem respeito. E caso lhe seja pedido um conselho, de fora poderemos apontar algumas dicas, colocando alguns pontos que talvez a pessoa não tenha percebido. Mas o caminho quem vai seguir, quem vai decidir é ela. A gente só pode ajudar a chegar em alguma decisão. Que nesse domingo vocês tenham aí os pensamentos elevados, a paciência para estar encontrando as melhores saídas e a sabedoria para esperar o momento certo ou o melhor caminho dentre as possibilidades que se apontarem aí, seja no amor, na sua vida material, espiritual, na sua vida em geral. Um grande beijo para vocês. Leão. Saiu a carta do bobo. Essa carta, ela fala da carta do louco do tarô, né? Ele ali na beira do precipício caindo. Então vamos lá. Tolo. Tolo é quem confia sempre. Tolo é quem continua confiando, contrariamente ao que recomendam todas as suas experiências já vividas. Você o engana e ele confia em você. Você o engana de novo e ele continua confiando. Você o engana mais uma vez e ele ainda confia em você. Então você dirá que ele é um tolo, que não aprende.
A confiança dele é enorme. É uma confiança tão pura que ninguém consegue corrompê-la. Seja um tolo no sentido taoísta, no sentido zen. Não tente criar uma muralha de conhecimentos em torno de você. Seja qual for a experiência que venha a você, deixe acontecer e depois siga em frente, descartando-se dela. Vá limpando sua mente o tempo todo. Vá morrendo para o passado, de forma a permanecer no presente, no aqui e agora, como se tivesse acabado de nascer, como se fosse um recém-nascido. No começo, isso será muito difícil. O mundo começará a tirar vantagem de você. Deixe que façam. São os pobres companheiros. Ainda que trapaceiem com você, que o enganem e que te roubem, deixe acontecer, porque aquilo que é realmente seu não pode ser roubado. O que realmente lhe pertence, ninguém pode tirar de você. E cada vez que você não permitir que as circunstâncias o corrompam, que corrompam a sua essência, a oportunidade se transformará em um efeito de integração dentro de você. A sua alma se tornará mais cristalizada. Nesse momento, você deve estar confiando em sua intuição, na sua sensibilidade para se adequar a todas as coisas, tá? Só assim você não irá errar. Os seus atos poderão parecer tolo para os outros, ou até para você mesmo, se você tentar analisá-los racionalmente. A posição 0, ocupada pelo tolo nessa carta, é do número inumerável, no qual a confiança e a inocência é que são os seus guias, e não o ceticismo e a sua experiência passada. Aprenda a desapegar-se. Um grande beijo para vocês. Virgem. Saiu o mestre. Ser um mestre é uma tarefa muito estranha. Você precisa convencer as pessoas sobre o coração utilizando argumentos e razões, racionalidades, filosofia. Você tem que usar a mente como uma serva do coração. O trabalho do mestre é lhe afastar da mente, para que toda a sua energia se mova para o coração. Você captou esse sentido? A palavra mestre cria a ideia do discípulo, do seguidor. Como pode haver um mestre sem um discípulo, sem um seguidor? Mas no sentido espiritual da palavra, mestre significa domínio de si mesmo. Não tem nenhuma relação com qualquer seguidor, ele não depende da multidão. Um mestre sozinho é suficiente. O Zen, o mestre, não é um mestre dos outros, mas um mestre de si mesmo. Cada gesto seu e cada uma das suas palavras refletem a sua condição de iluminado. Ele não é um professor com uma doutrina para estar partilhando, e nem um mensageiro supernatural conectado diretamente a Deus, mas simplesmente aquele que se tornou um exemplo vivo do mais alto potencial que repousa dentro de cada um de nós. Nos olhos do Mestre, eles encontram a própria verdade deles refletida, e no seu silêncio, eles encontram com mais facilidade o seu próprio silêncio interior. Aí, juntos, eles criam um campo de força que te dá apoio a cada um isoladamente, para que encontre a sua própria luz interior. E essa luz, uma vez encontrada, o discípulo chega a entender que o mestre exterior era apenas um catalisador, um recurso para provocar o despertar do interior. Nesse domingo, seja o seu mestre, olhe para dentro, descubra-se, coloque luz. Um grande beijo para vocês. Libra. Saiu a carta dos amantes. É preciso ter em mente essas três coisas, né?
O amor de nível inferior é o sexo, porque é o físico. E o refinamento maior do amor é a compaixão. O sexo encontra-se abaixo do amor e a compaixão acima dele. E o amor, ele fica exatamente no meio de tudo isso. Bem pouca gente sabe o que é amor. 99% das pessoas, infelizmente, pensa que a sexualidade é amor, mas não é. A sexualidade é por demais animal. Certamente ela contém um potencial para estar transformando-se em amor, mas ainda não é amor. É apenas um potencial. Se você se tornar consciente e alerta, meditativo, então o sexo poderá ser transformado em amor. E se sua atitude meditativa tornar-se total, absoluta, o amor poderá ser transformado em compaixão. O sexo é a semente, o amor é a flor e a compaixão é a fragrância. Aquilo que chamamos de amor é, na verdade, todo um aspecto de modos de estarmos nos relacionando, abrangendo desde a terra até o céu. No nível mais terreno, o amor é atração sexual. Muito de nós continuamos presos nesse nível, porque o condicionamento a que fomos submetidos sobrecarregou a nossa sexualidade com toda sorte de expectativas e de repressões. Na verdade, o maior problema do amor sexual é que ele nunca perdura. Somente quando aceitamos tal fato é que podemos estar celebrando pelo que ele realmente é, dar as boas-vindas ao seu aparecimento e dizer adeus com gratidão quando ele se vai. Então, à medida que vamos amadurecendo, podemos vivenciar o amor que existe além da sexualidade e que honra a individualidade singular do outro. Começamos a compreender que o nosso parceiro funciona frequentemente como um espelho, refletindo aspectos desconhecidos do nosso ser mais profundo e ajudando a nos tornar completos em nós mesmos. Esse amor é baseado na liberdade, não em expectativas nem na necessidade. Em suas asas, somos levados cada vez mais alto em direção ao amor universal, que vivencia tudo como uma coisa só. Um grande beijo para vocês. Escorpião. Saiu a carta da aventura. O Zen diz que a verdade não tem nada a ver com autoridade e que a verdade não tem nada a ver com tradição, que a verdade não tem nada a ver com passado. A verdade é uma realização radical, pessoal, e você precisa conquistá-la. O conhecimento oficial é coisa segura. A busca do conhecimento pessoal, porém, é muito arriscada. Ninguém pode garantir o resultado. Se você por acaso me perguntar se posso garantir alguma coisa, direi que não posso garantir nada. Só posso garantir o perigo. Isso é certo. Só posso estar te garantindo uma longa aventura com todas as possibilidades de dar errado e de nunca se atingir a meta. Uma coisa, porém, é certa: a própria busca irá te ajudar a crescer. Só posso garantir o crescimento. O perigo estará lá e o sacrifício também. Você estará mergulhado a cada dia no desconhecido, em terreno inexplorado, e não haverá nenhum mapa para você estar seguindo, nenhum guia para estar te acompanhando. Sim, há milhões de riscos e você poderá desviar-se, poderá perder-se, mas essa é a única maneira de crescer. A insegurança é a única senda para o crescimento. Enfrentar o perigo é a única forma de crescer. Aceitar o desafio do desconhecido é o único caminho para se crescer. Quando estamos realmente com espírito de aventura, andamos exatamente como essa criança na carta, cheios de confiança, vamos passo a passo, saindo da escuridão da floresta para o clarão da luz.
levados pela nossa capacidade de nos maravilharmos na trilha do desconhecido. A ideia de aventura realmente não tem nada a ver com planos e mapas, programações e organização. Esse valete do arco-íris representa um estado de espírito que pode tomar conta de você em qualquer lugar, em casa, no escritório, no campo, na cidade, no empreendimento criativo ou no seu relacionamento com as outras pessoas. Sempre que nos lançarmos ao novo e ao desconhecido, com esse espírito confiante de uma criança, inocentes, abertos e vulneráveis, até mesmo as menores coisas da vida podem transformar-se nas maiores aventuras. Um grande beijo para vocês. Sagitário. Controle. Pessoas controladas estão sempre nervosas porque lá no fundo o tumulto ainda está escondido. Se você não é controlado, mas é solto, vivo, então você não é nervoso. Não há motivo para estar nervoso. O que quer que aconteça, acontece. Você não tem expectativas para o futuro, não está representando. Então por que você deveria ficar nervoso? Para conseguir controlar a mente, a pessoa precisa ficar tão fria, gelada, que nenhuma energia vital é permitida entrar nos seus membros, no seu corpo, no seu coração. Se essa energia tiver permissão para se mover, essas repressões virão à superfície. Por isso é que as pessoas aprenderam a manter-se frias, a tocar os outros sem de fato estar tocando, a estar vendo as pessoas e contudo não enxergá-las. Vivemos uma vida com frases feitas. Olá, como você vai? Na verdade, ninguém quer dizer nada com isso. Essas frases são justamente para estar evitando o encontro real entre duas pessoas. As pessoas não se olham mais diretamente nos olhos. Elas não se permitem mais o extravasamento das emoções, muito amedrontadas, dando apenas um jeito de estar levando as coisas, frias e mortas, parecendo que vive dentro de uma camisa de força. Existe um tempo e um lugar para o controle, mas se nós o colocamos presidindo as nossas vidas, acabaremos totalmente enrijecidos. É como se o personagem estivesse quase mumificado no seu interior, como mostra a carta, né? Essa estrutura que construiu em volta de si mesmo, né? Com esse olhar vazio, quase cego. A parte inferior do seu corpo, abaixo da mesa, é uma ponta de faca, um fio cortante que divide e separa. O seu mundo é organizado e perfeito, mas não é vivo. Ele não pode permitir que nenhuma espontaneidade ou vulnerabilidade penetre ali. Então a figura desse rei das nuvens é um lembrete para que tomemos uma respiração profunda, afrouxemos a gravata e passemos a cuidar das coisas com calma. Se houver enganos, tudo bem. Se as coisas ficarem um pouco fora de controle, tudo bem também. Afinal, existe muito mais na vida do que estar apenas no controle das coisas. Um grande beijo para vocês. Capricórnio. Saiu a carta da harmonia. Sabe o que é felicidade? Felicidade é quando o que você pensa e o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Ouça o seu coração e haja de acordo com ele, qualquer que seja o risco. Uma condição de simplicidade absoluta, custando nada menos do que tudo. Ser simples é difícil, é muito difícil, porque custa tudo o que você tem. É preciso perder tudo para ser simples. Por isso é que as pessoas optaram por ser complicadas e se esquecem de como ser simples. Apenas um coração simples, porém, pulsa de mão dadas com Deus.
Só um coração simples canta com Deus em profunda harmonia. Para chegar a tal ponto, você terá que encontrar o seu próprio coração, o seu próprio pulsar, o seu próprio ritmo. A experiência de relaxar o coração durante a meditação não é algo que possa ser apossado ou forçado. Ela vem naturalmente à medida que vamos ficando mais sintonizados com o ritmo do nosso próprio silêncio interior. A figura dessa carta espelha a doçura e a delicadeza dessa experiência do meditar. Os golfinhos que afloram do coração e perfazem o arco em direção ao terceiro olho refletem o espírito brincalhão e a inteligência que se manifestam quando somos capazes de estabelecer conexão com o coração e de estarmos nos movendo no mundo a partir dessa conexão. Permita-se ser mais gentil e mais receptivo nesse momento, porque uma alegria indescritível espera por você logo ali, virando a esquina. Ninguém mais pode indicar para você onde ele está e quando você vai estar encontrando. E também ninguém vai ter palavras para estar descrevendo para você. Mas ela está ali, profundamente dentro do seu coração, madura e pronta para ser descoberta. Um grande beijo para você. Aquário. Saiu a carta da moralidade. Essa carta, ela transcende muitos moralistas, os puritanos, as tais chamadas boas pessoas, os fazedores do bem. Ele chegou à verdadeira raiz do problema. A menos que a consciência desperte em você que toda a sua moralidade é falsa, que toda a sua cultura é apenas uma camada fina que pode ser destruída por qualquer um, você verá mais uma vez que a sua moralidade é fruto da sua consciência, não de uma disciplina. Então é uma coisa inteiramente diferente. Nessa condição, você responderá a cada situação a partir da sua consciência, com os seus valores, não com aqueles valores inventados que a sociedade nos impõe. E o que quer que você faça será bom. A consciência, ela é incapaz de fazer algo de ruim. Esta é a beleza suprema da consciência. Qualquer coisa que surja dela é simplesmente bela, simplesmente correta, e isso sem nenhum esforço, sem nenhum treinamento, sem nenhuma imposição. Assim, em vez de você estar podando folhas e galhos, corte a raiz. E para cortar a raiz, não existe caminho alternativo além de um único método. Um método de manter-se alerta, de estar percebendo o que te acontece e de estar plenamente consciente. Essa carta, a Rainha de Nuvens, ela vive oculta na mente de todos nós que fomos criados com rígidos padrões a respeito do que é bom e do que é ruim, do pecado e o que é virtude, do que é aceitável e não aceitável, do que é moral e imoral. É importante lembrar que todos esses julgamentos da mente são apenas produtos do nosso condicionamento advindo do sistema em que vivemos. E nossos julgamentos, quer aplicados a nós mesmos ou aos outros, nos impede de experienciar a beleza e a natureza divina que habita dentro de nós. Apenas quando rompemos a prisão do nosso condicionamento e alcançamos a verdade dos nossos próprios corações, é que podemos começar a enxergar a vida como ela realmente é. Um grande beijo para vocês. Peixes. Isolamento glacial. Essa carta, ela vem dizer o quê? Somos infelizes, sabe por quê?
porque ficamos excessivamente encerrados em nós mesmos. O que quero dizer quando falo que ficamos excessivamente encerrados em nós mesmos? Estar em si mesmo significa estar à parte, estar separado. Estar em si mesmo significa tornar-se uma ilha. Estar em si mesmo significa traçar uma linha divisória à sua volta. Significa estabelecer uma distinção entre isso sou eu e isso não sou eu. Essa definição, essa fronteira entre eu e eu não, fala aí do território de si mesmo. E o si mesmo isola. Ele o torna congelado. Você deixa de fluir com a vida e com as pessoas. Quando alguém está fluindo, o si mesmo não pode existir. Como esse jeito de ser, as pessoas quase se transformaram em cubos de gelo. Já não tem calor nenhum, não sentem nenhum amor. Tem medo do amor, sabe por quê? Porque o amor é calor. E se o calor se aproximar, elas começarão a derreter, as suas fronteiras a desaparecer. Então as fronteiras desaparecem no amor, na alegria, porque a alegria ela não é fria. E nossa sociedade, principalmente os homens, têm sido ensinados a quê? A não chorar, a armar aí uma fachada de valentia quando são atingidos emocionalmente e a não estar demonstrando que estão sofrendo. Mas as mulheres também podem estar caindo nessa armadilha. E todos nós poderemos sentir uma vez ou outra que a única maneira de sobreviver é estar reprimindo nossos sentimentos e as nossas emoções, de uma forma que não possamos nos ferir outra vez. E se a dor for especialmente profunda, podemos até mesmo tentar escondê-la dentro de nós. Isso poderá nos tornar gélidos, rígidos, porque lá no fundo sabemos que uma pequena fenda no gelo libertará a dor para que comece a circular uma vez, outra vez dentro de nós. As lágrimas com as cores do arco-íris visto nessa carta, veja que está saindo ali lágrimas, né? Então essas lágrimas estão encerrando o quê? O segredo, está ensinando o segredo de estar se libertando desse isolamento glacial. As lágrimas, e apenas com elas, é que podemos ter o poder de estar derretendo gelo interior. Chorar é bom e não há motivos para você se envergonhar delas. O choro nos ajuda a fazer passar a dor. Permite ter consideração conosco mesmo e nos ajuda na cura de si mesmo. Um grande beijo para vocês. Então, meus amores, chegamos aqui ao final dessa meditação para esse domingo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos todos nesse domingo meditar, tirar nem que seja 10 minutinhos e ficar aí refletindo a mensagem do Tarot Zen, né, que o universo direcionou para nós, e fazer uma reflexão, né? Vamos fazer o que foi direcionado para começarmos a semana com mais energia. Desejo a sua felicidade. Namastê.